Pesquisadores da UFMG desenvolvem calculadora que ajuda profissionais de saúde a monitorarem pacientes com Covid-19. Começa hoje a Quaresma, período de oração e conversão. Igrejas da Arquidiocese de Belo Horizonte celebram a Quarta-feira de Cinzas. E ainda você vai conferir as regras sobre política de dados na internet. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! Uma calculadora desenvolvida por pesquisadores da UFMG está disponível gratuitamente para ajudar profissionais da linha de frente contra a Covid-19 a identificarem de forma precoce os pacientes com risco de morte e decidir, por exemplo, quem precisa mais de uma vaga na UTI. O estudo que levou à criação da calculadora foi realizado e testado em hospitais de 5 estados do Brasil, de março a dezembro de 2020. O levantamento mobilizou 150 profissionais de saúde e 27 estudantes de medicina e de enfermagem. Esse projeto foi como se fosse relevante à prática clínica, que ajudasse quem está na linha de frente, médico, enfermeiro, no manejo com Covid. E aí, o objetivo final é ajudar a reduzir a mortalidade por essa doença, porque a mortalidade ainda é muito alta. A calculadora reúne dados clínicos do paciente com Covid-19 quando ele chega ao hospital. São atribuídos pontos com base em idade, função renal, comorbidades, proteína reativa, oxigenação do sangue, contagem de plaquetas e frequência cardíaca. A gente identifica quais variáveis são mais importantes para explicar a probabilidade do paciente vir a óbito. E aí, identificadas essas variáveis, a gente consegue utilizar métodos estatísticos para definir quais são os pesos de cada uma dessas variáveis. Então, por exemplo, a gente identificou que pacientes mais velhos, quanto maior a idade, maior o risco de vir a óbito. Então, isso é usando os métodos estatísticos, onde a gente define esses pesos, e esses pesos é que vão originar os esforços que são usados. Então, você faz uma soma dos pontos, digamos assim, e aí, com esses pontos, a gente vai determinar qual que é a probabilidade do paciente vir a óbito. E mesmo o paciente tem menos de 60 anos de idade, você pode olhar essa calculadora, se ele contar nos outros critérios, o risco pode ser muito alto. Então, é importante poder entender que o paciente jovem pode morrer também, então ele tem que tomar os cuidados todos para poder fazer óbito. Ativar, usar uma máscara, fazer isolamento social e aplicação na higiene das mãos. A calculadora foi desenvolvida a partir do uso de uma base de dados de 4.000 pacientes de 36 hospitais brasileiros. Agora, um ponto importante, que ela foi testada com dados à dimensão hospitalar. Então, a gente não pode transpor para outros momentos. Uma das constatações que mais preocupam as coordenadoras do projeto é a de que antibióticos têm sido usados de forma indiscriminada contra a Covid-19. Esse dado é muito alarmante. Então, 87,9% dos pacientes receberam antibiótico. É importante que a população entender que o antibiótico mata bactérias. O antibiótico não mata vírus. Então, a gente está usando muito um medicamento que não mata aquele vírus que é o vírus da Covid-19, os SARS-CoV-2. Então, nesse estudo, observamos que apenas 13% dos pacientes tiveram infecção com bactérias. Então, muitas dos pacientes não precisariam de antibiótico. Para ter acesso à calculadora, basta acessar o site. Uma ferramenta que pode ser muito útil aí para os profissionais de saúde, não é? E o jornalista André Cristino traz para a gente agora as principais notícias desta quarta-feira. Bom dia, André. Bom dia, Cília. Bom dia a todos. André, vamos começar falando do coronavírus. Qual é a situação aqui da capital?
Bom, vamos atualizar, né, aqueles 3 indicadores utilizados pela Prefeitura para tomar todas as medidas de combate à pandemia. Nenhum deles está no vermelho. Vamos dar uma olhadinha como é que estão esses números. Hoje, a taxa de transmissão é de 0,94. Então, está na faixa verde. Ocupação de UTI, 66,8, está no amarelo. E a ocupação de enfermaria está em 48,5, também no nível verde de preocupação. A taxa de novos casos caiu bastante também, consideravelmente. Hoje ela está em 92 novos casos a cada 100 mil pessoas. Essa taxa já foi de 455 recentemente. Vamos ver os números totais. Hoje, Belo Horizonte já contabiliza 99.370 casos, 2.566 pessoas morreram na capital por conta da Covid-19. Para a gente fechar os números de vacinados, mais de 96 mil pessoas já foram vacinadas na capital. O número hoje de vacinados está um pouquinho abaixo do número de casos confirmados em Belo Horizonte. Então, a campanha continuando, essa campanha de vacinação, né, chegando mais doses a Belo Horizonte. A gente vai, em breve, passar o número de vacinados, vai ser maior do que o número de casos. O prefeito Alexandre Calil usou as redes sociais ontem para agradecer ao comportamento das pessoas durante o carnaval, que não aglomeraram, não fizeram eventos públicos na rua. E a partir de amanhã haverá uma nova flexibilização. Será permitido música ao vivo em bares e restaurantes da capital, mas ainda não pode haver eventos em locais fechados com pessoas em pé, não pode se utilizar espaços de dança. As pessoas vão poder ouvir uma música sentado em seus lugares e tem que seguir aqueles protocolos, né? O artista tem que estar protegido por uma redoma aí de vidro ou de acrílico. Os músicos devem utilizar máscaras e os clientes têm que ser orientados sobre esse distanciamento necessário. E aqueles espaços, né, espaços de criança, que as crianças ficam brincando, eles podem ser utilizados seguindo a mesma orientação dos parques de diversões que vão passar a funcionar também a partir de amanhã. Vamos aguardar para ver se as pessoas vão respeitar essas regras então, né, André? Pois é. Agora vamos ver a situação no interior do estado. Eu sei que Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, a situação está crítica, né? Está bem complicada, né? Enquanto que em Belo Horizonte a situação parece estar caminhando para uma melhora, no interior a situação é complicadíssima. Se a gente for ver ali no Triângulo e Alto Paranaíba, a situação muito complicada. Uberlândia bateu o recorde de mortes em um único dia. Em Coromandel, está tendo barreiras sanitárias foram criadas para a entrada na cidade e há um toque de recolher. A partir de 8 horas da noite as pessoas não devem sair de casa, devem ficar dentro de casa. Em Uberaba já foi identificada a nova cepa do coronavírus, então uma preocupação muito grande. E a gente chegando mais perto aqui de Belo Horizonte, em Ouro Preto, durante o carnaval, a prefeitura intensificou as ações de fiscalização. Foram mais de 270 batidas em pontos que havia festas, aglomerações e pelo menos 6 repúblicas foram interditadas e foram multadas aí em R$ 9.915, quase R$ 10 mil de multa por promover festas clandestinas e aglomeração. As pessoas não estão fazendo a parte dela. E vale a gente lembrar que as doses da Coronavac, né, das vacinas, estão acabando, porque a produção está lenta. No começo de fevereiro, o Brasil recebeu insumos vindos da China, mas são cerca de 20 dias para a produção e o envase das vacinas. Então, só no final da próxima semana é que novas doses devem chegar. Alguns municípios mineiros já não têm doses mais para serem aplicadas, o que reforça o alerta de cada um faça a sua parte. Para se ter uma ideia, hoje pouco mais de 50% daquela primeira fase de imunização é que foram imunizados de fato, que são os idosos com mais de 90 anos, as pessoas com deficiências que estão em casas de repouso e também os idosos em casas de repouso e os indígenas. Então, cada um tem que continuar fazendo a sua parte. E enquanto isso, em Igarapé, vacinas foram para o lixo. O que aconteceu lá, hein? Pois é, o Ministério Público abriu um inquérito, né? Porque na segunda-feira, os funcionários de uma policlínica, eles identificaram, eles chegaram lá e o refrigerador estava marcando 36 graus, quando na verdade a Coronavac tem que estar armazenada a 8 graus. E aí foi aberto um inquérito pela Polícia Civil para identificar. Segundo primeiras informações, parece que houve um problema em um termostato desse refrigerador. O município tem 3 e aí um refrigerador
teria tido problema. Com isso, 229 doses da Coronavac foram perdidas no município. O Ministério Público pediu, então, deu um prazo de 10 dias para que sejam informado todo o itinerário e os dados dos funcionários da policlínica para que essa investigação ela prossiga e também que sejam passados os dados de manutenção desse refrigerador a partir de janeiro de 2020 para entender nesse momento que faltam-se vacinas, como que pode se perder quase 300 vacinas no estado. Realmente, é um caso que tem que ser investigado a fundo. Agora, André, o que aconteceu em Betim? Muita chuva, a gente sabe que vem atingindo a capital, região metropolitana, algumas cidades do interior também. Por lá, houve transbordamento? Teve transbordamento, né? Na semana passada a gente falou que havia uma preocupação que a represa de Várzea das Flores transbordasse. Não foi ela que transbordou, mas uma represa particular transbordou na noite de ontem. E, posteriormente, não se sabe ainda se por questão de se ligar uma bomba para que não houvesse um dano maior com a represa, um córrego no bairro Duque de Caxias encheu muito o volume de água. E aí, com isso, 16 pessoas já foram direcionadas para uma escola municipal na região e outras 55 pessoas também foram tiradas de casa e seguiram para casas de parentes. A Defesa Civil segue investigando o caso para entender o que aconteceu. Nesse momento não há o transbordamento, mas o transbordamento ele aumentou as trincas nessa represa e uma talude foi comprometida. Então, as autoridades seguem acompanhando o caso para tentar evitar maiores problemas. Para fechar nossa conversa nesta manhã, tem prisão aí no início da quaresma de um deputado, né? O que aconteceu? Prisão em flagrante, né? O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi preso. Ele postou um vídeo nas redes sociais atacando ministros do STF, principalmente Gilmar Mendes, Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, que foi quem decretou a prisão dele. Além disso, ele defendeu o AI-5, né, um documento de maior rigor durante o período da ditadura militar que permitiu as maiores atrocidades durante esse período. Ele foi preso em flagrante e hoje o vice-presidente do partido do PSL vai entrar com um pedido para que ele seja expulso do partido. O deputado, em junho do ano passado, ele já foi investigado por financiar ações contra o STF, grupos extremistas. Então, agora, mais um documento será registrado aí na ficha policial dele por mais um crime contra a ordem pública, contra o STF e contra o povo brasileiro, né? Ele que deveria defender o povo brasileiro tem atacado o povo brasileiro. É verdade. André, muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Gente, olha só, aos 132 anos, a Torre Eiffel se prepara para receber os Jogos Olímpicos de 2024, revestida de dourado na mais importante campanha de renovação da sua história. Os pintores e outros trabalhadores substituíram os turistas no cartão postal, que será revestido de dourado para os Jogos Olímpicos de 2024. Após 19 camadas sucessivas de tinta, o monumento mais visitado do mundo antes da Covid-19 perderá sua característica cor marrom Torre Eiffel, uma mistura de 3 tons diferentes, que a cobre desde 1968. A estrutura de 324 metros apresentada na Exposição Universal de 1889 e transformada em símbolo parisiense era originalmente vermelha. Agora busca recuperar a tão sonhada cor ocre, por seu criador Gustave Eiffel. A restauração começou em 2019, vai durar até novembro de 2022 e custará 50 milhões de euros. O trabalho é considerável. 18 mil peças unidas por 2,5 milhões de rebites serão descascadas e pintadas. Além disso, a presença de chumbo na tinta de reformas anteriores torna necessário o reforço do protocolo sanitário da obra. O próprio criador, Gustave Eiffel, recomendou que a torre fosse repintada a cada 7 anos, um ritmo respeitado desde então. E daqui a pouco você vai conferir política de uso de dados na internet que requer atenção dos usuários. Voltamos já.